Durante a primeira sessão ordinária do ano, dia 3 de fevereiro, os vereadores discutiram diversos assuntos durante o pequeno expediente. Entre eles, a falta de limpeza nas ruas e a falta de água foram alguns dos destaques. Essa questão da limpeza da cidade, da manutenção das praças, da limpeza dos córregos, eu acho que é muito importante, porque é o visual da nossa cidade e eu acho que deixa o cidadão com autoestima elevado. E quando a gente vê a cidade suja, com mato alto, a gente fica triste. E as pessoas que passam por nossa cidade, por vários motivos, ou para ir para o aeroporto, ou para visitar algum parente, enfim, tem a ideia de que a cidade está abandonada. E eu tenho certeza que não é isso. Mas felizmente a Secretaria do Meio Ambiente e a Proguaru atenderam ao nosso pedido e providenciaram a limpeza. E principalmente a capinagem, pelo menos que eu vi essa semana, ali no Parque Continental 1, na Avenida Cog-Coga, ali na Viela Abril. Também quero aproveitar para chamar a atenção do senhor secretário do Meio Ambiente para o lago existente ali no Continental 1, na Viela Abril. Aquele lago ali é uma mina de água, vereador Seminaldo. E hoje nós sentimos a falta de água. A população sente na pele a falta de água, o rodízio permanente, que na verdade nós estamos em rodízio aqui há mais de 10 anos. Sempre está faltando água, senhor presidente. E agora, a gente sabe que a culpa é de São Pedro, né, que está fazendo chover muito pouco, e portanto nossos reservatórios estão secando. Mas ali no Continental 1, na Viela Abril, tem um lago. E eu já fiz vários pedidos ao secretário do Meio Ambiente para que conservasse aquele lago e recuperasse a mina. Eu queria aqui fazer uma convocação aos vereadores que atende aquela sofrida população do bairro dos Pimentas. Chamar aqui a atenção do vereador Anistaldo, que atende a população do bairro dos Pimentas, vereador Rômulo Ornelas, o nosso líder Samuel Vasconcelos e todos os vereadores que atendem ali a nossa sofrida bairro dos Pimentas. Lá em São Paulo se diz que vai faltar água 5 por 2, vai ter 2 dias de água, e lá no bairro dos Pimentas está faltando água 15 dias, 5 dias já é de praxe. 5 dias lá já está, é comum, é natural. Já está mais de 5 dias faltando água do bairro dos Pimentas. Eu queria saber por quê, que parece que o bairro dos Pimentas parece que é o bairro mais desprezado, onde se falta mais água. Eu queria aqui contar com um grupo de vereadores, formar uma comissão. Nós íamos até o SAI e pedimos encarecidamente aos vereadores para que nós pudéssemos estar lá. Por 2 vezes na sexta-feira eu estive no evento da nossa igreja ali no JK e também no domingo, e eles pediram para que nós pudéssemos darmos atenção ao bairro dos Pimentas. Eu queria aqui também fazer algumas ponderações e corroborar com a palavra do nobre vereador pastor João Barbosa, pois eu estive muito atento à sua fala quando ele falou acerca da questão da água. Nós sabemos que o problema da água não é um problema só de Guarulhos. E nós temos esse entendimento, não somos nécios nesse sentido. É um problema do Estado de São Paulo, é um problema do Estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Mas, senhor presidente, eu quero chamar a atenção dos diretores do SAI, que comandam essa questão aqui em Guarulhos, viu, Rômulo? Vereador Rômulo, nobre e caro colega. Na região dos Pimentas está acontecendo um problema, assim como já foi frisado aqui pelo nobre vereador pastor João Barbosa, que a água ela chega numa rua, de um lado da rua ela chega com força, com pressão,
e do outro lado não chega água, os moradores não têm água. E quando chega, não chega com a mesma pressão que tem a água do outro lado da rua. Então eu acredito que isso seja também um problema técnico. E eu quero chamar a atenção aqui dos diretores do SAI, aqueles que comandam, né? E a gente até entende que com muita precisão eles comandam, que se atentem para isso. Coloque os técnicos para estar vendo o que está acontecendo. Ainda na sessão, o vereador Marcelo Seminaldo, do PT, denunciou uma dívida de cerca de 140 milhões de reais que a imobiliária Continental teria com a prefeitura do município. No ano passado, eu fiz um requerimento para a prefeitura de Guarulhos, querendo saber da dívida da imobiliária Continental com o município de Guarulhos, porque a gente tem atuado junto aos moradores lá dos Continentais, e não só dos Continentais, mas de outras regiões da cidade cuja a imobiliária Continental possui os imóveis e tem feito as desapropriações. E aí eu recebi a resposta da prefeitura de Guarulhos e me espantou, né? Eu imaginava que a imobiliária Continental devesse dinheiro, né? Eu imaginava que devesse dinheiro. Eu só não imaginava que era tanto, né? Então, chegou às minhas mãos agora, mas aqui, entre valor total suspenso, valor total inscrito, valor total com os honorários, valor total não inscrito, que isso aqui é um problema que depois a gente vai ter que abordar, e o valor total a vencer, a imobiliária Continental deve para os cofres públicos, Lessa, 140 milhões de reais, né? Eu não estou falando 1 milhão, não estou falando 10 milhões, 14 milhões, eu estou dizendo, e está aqui, né? A imobiliária Continental deve 140 milhões de reais. Nós, enquanto vereadores, né, fiscais da lei que somos, temos que fazer o possível, vereador Gilvan, para que a Prefeitura de Guarulhos execute com brevidade, com rapidez esses valores, porque 140 milhões de reais é o médico no posto, 140 milhões de reais é o guarda na rua, 140 milhões de reais é o funcionário para poder fazer a poda de árvore e o corte da grama. Eu ouvi atentamente a manifestação do colega vereador Seminaldo da tribuna sobre a dívida existente. Não tenho conhecimento da sua totalização, mas ele já até antecipou os valores da dívida ativa da imobiliária Continental, senhor presidente. Mas o que me surpreende é cobrar esta casa. Eu gostaria que o vereador, como é da bancada do Partido dos Trabalhadores, questionasse o Executivo quais são as providências que foram e que estão sendo adotadas para ressarcir a dívida contraída da imobiliária Continental. E não esta casa. Nós temos que primeiramente perguntar quais são as providências que estão sendo adotadas. Agora, eu não gostaria de me atrever e fazer esse questionamento a esta casa, porque sabemos, Lessa, que quando se fala em IPTU, muitas vezes os imóveis adquiridos pelas imobiliárias, muitas vezes não foram feito o devido recadastramento ou cadastramento do atual proprietário e permanece para fins de lançamento no executivo em nome do proprietário anterior. Já o professor Samuel Vasconcelos, também do PT, criticou a gestão estadual de educação e disse que apresentou projetos para instituir a tarifa zero no transporte público, não só para estudantes, como para professores da cidade. E entre os projetos apresentados, eu apresentei inclusive, o que foi citado aqui pelo vereador Marcelo Seminaldo, que é o projeto Tarifa Zero, num formato um pouco diferente. Eu apresentei e foi protocolado na casa no dia 5 de janeiro, aqui na casa foi protocolado, e nesse projeto nós incluímos também a necessidade do passe livre para os professores,
porque há uma grande discussão sobre o passe livre para estudar, mas também, vereador Gilvan, precisa-se do passe livre para ensinar, porque pasmem os senhores e as senhoras, mas tem muitos professores de baixa renda. Estava conversando com um determinado empresário e ele dizendo: professor não precisa. Muita gente não conhece a realidade dos professores, principalmente os professores do Estado. E este momento é propício, porque tem uma categoria chamada de OFA, que aí é categoria O, categoria F, e esses professores vivem em muita dificuldade, porque quando chega o final do ano, são dispensados pelo governo do Estado, e no mês de fevereiro, no reinício das aulas, tem que ficar de pires nas mãos, atrás de aulas. E sabe o que acontece, senhores e senhoras? As escolas do Estado diminuíram em muito o número de classes, o número de salas. Mas não é que diminuiu o número de alunos. O número de alunos até aumentou, mas diminuiu as salas. Porque salas que antes tinham 30 alunos, que é um número considerável, outra que tinha 20 alunos, simplesmente agora foram fundidas. E sabe qual é o resultado? Mais professores fora da sala de aulas e um trabalho precarizado, porque aí nós passamos a ter, em média de 45, 47, 48 alunos em uma mesma sala para um único professor. Inclusive, gostaria de chamar até a atenção de Vossa Excelência para alguns projetos de leis que já havia aqui e que eu gostaria de falar um pouco, que o professor Samuel, vereador, meu companheiro, falou aqui também sobre tarifa zero em ônibus, né? Estou vendo outros projetos de lei onde você pede tarifa social, onde você... Gente, eu queria deixar bem claro uma situação. Não existe gratuidade em ônibus. Não existe gratuidade em transporte público. Toda e qualquer gratuidade é pago por alguém, é pago pela sociedade, né? É pago tirando o direito de trabalhador. E eu, como membro da comissão, como secretário da comissão de transporte, eu vou ficar muito atento a esses projetos de lei. Porque o povo acaba sendo enganado nessas circunstâncias. Eu sou a favor das pessoas terem um transporte gratuito, mas gratuito de verdade. Ainda falando em educação, a professora Marisa de Sá, do PT, fez críticas à superlotação de salas de aula no estado e à desvalorização dos docentes. O fechamento de salas, não só da cidade de Guarulhos, mas como de todo o estado de São Paulo, onde os alunos estão sendo redistribuídos nas salas, estão cerca de 48, 45, 50 alunos numa sala de aula e fechados diversas salas, principalmente no horário do noturno, que é onde as pessoas que trabalham o dia inteiro procuram concluir os seus estudos no período noturno. Então, boa parte de escolas da cidade foi fechado o período noturno. A escola Mário Nakata, no Pimentas, foi fechado totalmente. Então, a gente tem uma demanda de atendimento nessa cidade, nesse estado, que está sendo deixada de lado. A gente tem o desemprego dos professores e superlotação de salas de aula pelo governo do estado de São Paulo. Então, eu não sei o que é que isso vai contribuir para a nossa cidade, para o nosso estado. Eu acho que é um tema gravíssimo, né? O professor, ele pega a aula no início do ano, chega ao término do ano, para não pagar as férias, dispensa o professor. E agora, esse ano, não se respeitou nem o tempo de serviço dos professores. Durante a ordem do dia, apenas 2 projetos foram aprovados pelos parlamentares. Um deles, de autoria do vereador Gilvan Passos, do PSDB, oferece assistência psicológica gratuita a vítimas de bullying. Primeiro eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os vereadores que votaram favoravelmente ao nosso projeto. Agora ele vai para o Executivo, para que o Executivo possa analisar esse projeto e assim sancionar ou não. E nós esperamos que o prefeito venha sancionar, que é um projeto, como você falou, é para ajudar. Às vezes você tem uma criança que a professora ela percebe na sala de aula que aquela criança, o rendimento dela caiu. De repente a professora tenta extrair alguma coisa, ela não consegue. Quando você tem um profissional, como por exemplo uma psicóloga, para conversar com ela, às vezes essa criança sofreu um bullying,
Às vezes essa criança está sofrendo uma agressão dentro de casa, talvez do padrasto, talvez do próprio pai, enfim, do irmão, de um primo, de alguém, e com isso ela não tem confiança de desabafar com ninguém. Qual é a nossa intenção? A nossa intenção é que o psicólogo possa dar esse atendimento às nossas crianças e com isso ajudar para que elas voltem a ter uma vida normal. E onde funcionaria? Será dentro da rede pública de saúde? Diversas unidades teriam esse espaço específico para atendimento psicológico? O que o senhor visualizou quando pensou nesse projeto? A princípio nós gostaríamos que fosse todas as UBSs, né? Mas infelizmente as comissões, Comissão de Saúde e outras, chegaram à conclusão que isso seria difícil. Então o que nós fizemos? Nas UPAs, porque a UPA hoje ela atende uma grande parte da nossa sociedade, e nós no projeto também tivemos o cuidado de algumas UBSs que tenham condições, né, para o profissional e para principalmente a criança que vai ser atendido. O município, a Secretaria da Saúde, ela vai ter essa sensibilidade, ela vai ter um dispositivo que ela possa dizer, olha, essa UBS tem condições de atender, essa tem, porque eu acho que nada melhor do que eles que vivem na área da saúde poder realmente espalhar por toda a cidade quais são que tem condições de dar esse atendimento. A nossa preocupação é que nenhum bairro da nossa cidade fique sem esse atendimento. Há um limite de idade para atendimento? São crianças e adolescentes até 18 anos? Como é que vai funcionar? A princípio da rede pública, né, municipal, é realmente as crianças. Então há uma discussão, o que se entende, o que os profissionais da área da saúde, eles entendem até quando a criança é uma adolescente, até quantos anos ela já passa já a ser maior. Você às vezes conversa com uma criança de 12 anos, um menino de 12 anos, uma menina de 12 anos, que ela vai ter uma conversa de quem tem 18. E às vezes você conversa com uma de 12, que ela é completamente ingênua mesmo, é pura, é aquela criança pura. Então vai caber exatamente ao profissional da área detectar e ver quais são as crianças que realmente precisam. Porque às vezes tem um adolescente de 17 anos que ele sofreu, por exemplo, um bullying, ele não quer mais ir para a escola. Então, isso, nós vamos dar, o projeto ele deixa essa abertura para que o profissional possa identificar. A nossa ideia é que todos, independente de idade, sejam atendidos. E o projeto foi bem recebido aqui em plenário, os vereadores aprovaram por unanimidade. Com relação ao prefeito, o senhor está otimista quanto à sanção? Olha, eu quero acreditar que sim, porque é impossível que o prefeito, preocupado com a saúde da nossa cidade, ele venha vetar um projeto desse, porque qual seria a justificativa? Qual seria a justificativa? Eu não consigo ver uma justificativa já tem o psicólogo na rede, já tem as UBS, já tem UPA. Enfim, qual seria o motivo? Eu até acho que nós poderíamos ampliar a contratação de mais profissionais. Isso sim eu acho, né? A princípio o meu projeto era que a criança fosse atendida na própria EMEI onde ela estuda, ou na creche, aonde ela fica. Mas, infelizmente, os vereadores ponderaram comigo das comissões e eu até fiz uma mudança. Então, quero eu acreditar que o prefeito vai ter a sensibilidade de dizer isso vai ser bom para a cidade, porque o mandato do prefeito termina dia 31 de dezembro de 2016. Mas ele vai continuar morando aqui na cidade de Guarulhos, a sua família vai continuar morando aqui, ele tem amigos e eu tenho certeza que ele vai ter essa sensibilidade de sancionar o nosso projeto. Outro projeto aprovado em primeira discussão pretende implantar um jardim sensorial no município. A proposta é do vereador Daniel Soares, do DEM. É um projeto que tem um grande alcance social, onde teremos aí o jardim sensorial. Aquela pessoa que tem deficiência visual poderá estar aí curtindo os jardins da nossa cidade. Mas para colocar esse projeto em prática, primeiro a prefeitura, o prefeito municipal, precisa melhorar a manutenção das praças de nossa cidade. Hoje nem a pessoa com visão, que não tem deficiência física nenhuma, vereador Brinquinho, consegue andar nas praças do município de Guarulhos.